amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais problemas de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Todos estão acostumados que a cada edição recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com Adilson Cabral. Ele que é o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui do município de Guarujá e pode conversar conosco sobre todos esses aspectos que envolvem o setor. Já, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Muito bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei hoje com Adilson Cabral, secretário municipal de Meio Ambiente, a quem agradeço a presença. Sei que sai de uma reunião, entra na outra, mas obrigado pela presença. É verdade, Valdir. Um abraço a todos os nossos amigos que acompanham o seu programa. Na verdade, é sempre um prazer, né? Eu costumo dizer que nós que ocupamos cargos públicos, né, temos a obrigação e o dever de prestar contas dos nossos atos. E o seu programa é um instrumento fantástico para isso, então é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Adilson. Adilson, vamos começar falando desse assunto desagradável aí que logicamente tomou conta do cotidiano de Guarujá, que foi a questão do lixo. Entrando já, a gente estava conversando aqui antes da gravação, antes de iniciar a gravação, na questão da coleta seletiva, né? É uma forma de... esse processo todo, você estava falando que esse processo todo foi uma oportunidade também de aprendizado de como é importante a coleta seletiva. Né? É verdade. É claro que essa é uma situação que a nossa cidade passou, né, que a gente nunca gostaria de ter passado, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades, esses momentos de crise para crescer com esses momentos, né? A gente mostrou aí sobre a liderança da prefeita Antonieta, houve um empenho muito grande antes até para se evitar que aquela situação acontecesse, mas depois que ela aconteceu conseguimos manter a serenidade para tentar equacioná-la o mais rápido fosse possível nesse sentido, né? As equipes da Secretaria de Operações Urbanas, o secretário Adilson Jesus também se empenharam ao máximo para minimizar, caminhão, né? Pois é, para minimizar os transtornos aí para a nossa cidade, mas aconteceu, né? Algumas pessoas até criticam a gente falar em crise, mas assim, não está sendo algo exclusivo da nossa cidade, né? A gente está vendo várias cidades aí com interrupção
de serviços, até governos estaduais estão tendo paralisação de servidores públicos, vários municípios com dificuldade de fazer o pagamento dos servidores. Então, infelizmente, essa é uma situação que está acontecendo com todo o país, né? Não foi uma exclusividade nossa. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente tem que aproveitar esses momentos, essas oportunidades de crise para crescer com elas, né? E aí, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, Valdir, a gente vem aí desde o início do ano, eu dei início lá na Secretaria, num processo de revisão do nosso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Desde 2010, a lei federal estabeleceu a necessidade desses planos. Em 2012, o município do Guarujá elaborou seu plano municipal. Então, desde 2012, que era o prazo que a lei federal dava, o nosso plano está em vigor. Ele funcionou, então, ao longo de 2013 e 2014. Agora, em 2015, nós iniciamos um processo de revisão. Por quê? A gente fez o plano lá em 2012 e fizemos de uma forma que precisava uma certa agilidade por conta do prazo. Cumprimos o prazo, ok, mas a gente tem uma oportunidade muito boa de avançar nessa questão dos resíduos. O nosso plano municipal, ele estabelece todos os tipos de resíduos, para todos os tipos de resíduos, como tem que ser a coleta, quem é o responsável, qual o tratamento e qual a destinação. Mas a gente tem muito a avançar nessa área ainda, principalmente na coleta seletiva. E aí, para mim, é onde eu enxergo, onde eu entendo que é o grande avanço que nós podemos tirar desse momento de crise que nós passamos, né? Eu acredito que ficou muito claro para todo munícipe, todo cidadão do Guarujá, a quantidade enorme de resíduos que todos nós geramos no dia a dia. Né? Isso ficou muito claro. E aí, você vê, por alguns dias que ficamos sem a coleta, você vê o transtorno que gerou. Mas mais do que isso, precisa aumentar a nossa conscientização da necessidade de atender uma das principais diretrizes do Plano Nacional e que consta do nosso Plano Municipal. Os resíduos, Valdir, hoje a principal diretriz, primeiro é você reduzir a geração de resíduos, gerar menos resíduos. E aí dá um programa só para falar sobre isso, né? Porque hoje essa onda consumista que a gente vive. Exatamente. A gente tem uma prática de consumo hoje em dia que induz e que gera cada vez mais resíduos. Mas isso é um assunto que dá aí uns 2 programas só para falar disso. Então a primeira diretriz é reduzir a geração. Depois que você reduz, não tem jeito, sempre existe resíduo, sempre vai haver resíduo. A segunda diretriz é reciclar e reutilizar. Então é isso que a gente precisa trabalhar muito forte. E na minha cabeça, Valdir, como secretário do Meio Ambiente e atendendo uma diretriz da prefeita Antonieta, nós temos muito claro que a gente vai conseguir avançar na coleta seletiva através da efetiva inserção das cooperativas de catadores. Nós temos 2 cooperativas aqui no Guarujá, a cooperativa Mundo Novo, cujo presidente é o seu Eliseu, aqui no Jardim Progresso, e a cooperativa Cooperbem, presidente Marcelo Melo, lá na Vila Júlia. São 2 cooperativas que estão há muitos e muitos anos trabalhando na nossa cidade. Essas cooperativas ainda existem graças ao empenho pessoal das pessoas que estão à frente das cooperativas e dos cooperados, porque se não fosse o empenho pessoal deles, com certeza já teriam parado. Mas ainda bem que não pararam, porque o trabalho que eles fazem, Valdir, é fundamental. E nesse momento em que a gente vai avançar para a coleta seletiva, é mais do que fundamental a gente fazer a efetiva inserção das cooperativas. E por 2 motivos. Primeiro, quando você vê a cooperativa fazendo a coleta seletiva, você tem a certeza de que aquela separação que você está fazendo... Aquele lixo vai ter a destinação de reciclagem. De reciclagem, exatamente. E o segundo lugar, você promove a inserção econômica de uma parcela altamente vulnerável da nossa cidade. Né? Então você atende 2 objetivos muito claros. Primeiro, tipo matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu não vou falar em matar coelho, porque como secretário do Meio Ambiente... Não pode matar coelho. Eu não posso falar isso. Mas você atende 2 demandas muito claras. Né? Primeiro, a adequada destinação dos resíduos e segundo, geração de oportunidade de emprego e renda para a parcela vulnerável da nossa cidade. Adilson, você que é um cara estudioso do assunto, logicamente até por conta de estar imbuído do cargo, também deve ler bastante sobre o assunto. Acho que a gente fica dependendo demais em algumas coisas a gente depende demais do poder público. Precisar o poder público ensinar ou de alguma maneira impor a coleta seletiva, isso já não era para ser uma coisa natural, até porque criança aprende, se você perguntar para uma criança de 7 anos, ela sabe até as cores da separação do lixo, né? Porque aprende na escola, mas os mais velhos parece que estão pegando um bonde andando, assim, o bonde da história andando. Valdir, esse ponto que você está levantando é extremamente interessante a gente discutir, né? Que a gente fala a necessidade da conscientização ambiental. É um trabalho que
tem que ser feito continuamente. Eu vou te dar um outro exemplo, né? Eu acho que no outro programa eu já até falei isso, mas é importante retomar esse exemplo. Eu estou há um pouco mais de 1 ano e meio, né, à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Minha área de formação é financeira, econômica, mas com a experiência de política pública que eu adquiri nesses últimos 6 anos, estou conseguindo tocar a Secretaria do Meio Ambiente. Mas uma situação que eu me deparei, vamos falar de arborização, de árvores, né? Todos nós crescemos lá no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental, nas aulas de ciências, aprendendo que a árvore tem um papel fundamental para a nossa sobrevivência. Né? É a árvore que gera sombra, é a árvore que gera oxigênio, então a árvore é importantíssima. Quando é criança, quando nós somos crianças, aprendemos isso. Quando a gente cresce, com o que a gente depara? Não, a árvore atrapalha a iluminação pública, a árvore quebra o meu calçamento, a árvore cai, a árvore causa danos materiais e tudo mais. Então a gente fica numa eterna contradição. Algo que era extremamente importante e vital só gera transtorno. Mas por que os transtornos surgem? Por conta de uma má arborização. Uma arborização inadequada, falhas, erros no processo de manejo da arborização. Então, assim, trazendo esse exemplo para os resíduos, é a mesma coisa. Há o senso comum na população em geral de que a reciclagem é importante, a reciclagem é bacana. Mas com o que eu estou me deparando à frente da Secretaria do Meio Ambiente, Valdir? É incrível. Quando você começa a trabalhar essa questão da reciclagem, surge uma série de problemas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um condomínio. Eu já recebi o seguinte argumento, mas aqui no meu condomínio, o servente aqui do condomínio não pode separar o resíduo, porque se ele separar, isso vai gerar insalubridade, isso é desvio de função, então não pode. É a história de ver o lixo como lixo. Né? Pois é, mas aí eu falo, mas quem falou que é o servente que tem que separar? O responsável pela separação é quem gera o lixo, é o morador na hora de descartar. Então é na hora de descartar que tem que ter a separação. Mas aí eu pego outro exemplo. Esse mesmo condomínio que o servente não pode separar, aí você pega, temos alguns exemplos de condomínios que fazem a separação, só que você chega no condomínio, não tem latinha de alumínio separada para reciclagem, só tem o papelão velho, o jornal velho, o papelão descastado, que tem pouco valor para as cooperativas. Tem valor, mas o valor é infinitamente pequeno se for comparado, por exemplo, com o valor da latinha. Mas por que não tem latinha na coleta seletiva? Não, porque os funcionários aqui do condomínio, os serventes já separaram a latinha eles vendem vale mais, né? E fazem o 14º salário. Não, peraí, ele pode separar ou não pode? Né? Esse que pode, esse que tem mais renda, pode. Então você vê que o senso comum leva todo mundo a pensar que é importante reciclar, separar. Mas você começa a falar... e fora, já ouvi outro argumento também. Teve gente que falou o seguinte, não, mas o lixo é meu, eu não sou obrigado a doar para a cooperativa. Eu comprei, então eu não sou obrigado a doar para a cooperativa. Não, peraí. Então você vê que existem, quando a gente parte para o dia a dia da coisa, existe uma série de problemas em função da pouca conscientização ambiental das pessoas, vamos dizer assim. Tem coisa que tem que ser na base da lei mesmo. É verdade, tem que ser. Mas dá para as cooperativas aguardarem uma boa notícia para os próximos tempos? Aí. Estamos trabalhando, principalmente nesse primeiro semestre, a gente fez um trabalho interno de revisão do nosso plano municipal. Por que eu estou falando interno? Porque nesse mês de setembro agora, a gente vai iniciar uma fase de consultas públicas desse processo de revisão. Ao mesmo tempo que a gente estava preparando essa proposta de revisão, nós já fizemos uma ampla pesquisa de como tem que ser tratada a questão das cooperativas. Não é inventar roda, vários municípios já avançaram nessa questão. E essa coleta seletiva passa necessariamente pela inserção das cooperativas. Então a gente conseguiu compilar, vamos dizer assim, um material técnico muito bom e muito em breve a gente vai conseguir avançar nesse relacionamento com as cooperativas. O meio ambiente é um assunto que hoje em dia atrai um pouco muito mais atenção, hoje em dia principalmente dos mais jovens, né, que querem ter uma noção, tem uma noção melhor assim da preservação ambiental e como todo mais jovem tem aquela avidez, aquela vontade de participar, queria que você falasse um pouco do CONDEMA, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Agora já tem um CONDEMA e as pessoas podem participar e dar a sua opinião, dar a sua palpite. Exatamente. Nós temos, as reuniões do CONDEMA estão acontecendo rotineiramente, normalmente é sempre a primeira segunda-feira de cada mês, sempre a partir das 18h30 e a gente está se concentrando agora sempre fazer lá no auditório da UNAERP. Então pode anotar aí na sua agenda, toda primeira segunda-feira do mês, a partir das 18h30, acontecem as reuniões do CONDEMA, onde nós temos lá a presença de todos os conselheiros, né? Ele é metade
membros do poder público e metade representantes da sociedade civil organizada, mas as reuniões são abertas para qualquer um, todos podem participar. Excepcionalmente, nesse mês de setembro, a primeira reunião é no dia 7, primeira segunda-feira de setembro é dia 7 de setembro. Que é feriado, então não terá, então vai ser na segunda-feira do mês de setembro. Então vai ser na segunda-feira seguinte, dia 14, se eu não me engano. Todo mês acontece nesse calendário. Na primeira segunda-feira do mês. Esse mês é feriado, então vai ser na segunda semana. Eu faço questão, desculpa, te cortei, eu faço questão de divulgar porque tem o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, são os conselhos populares criados pela Constituição justamente para incentivar a participação do cidadão e muita gente não sabe nem que existe. É verdade. É até importante aproveitar esse seu espaço, porque os conselhos municipais são os espaços propícios para que o cidadão possa acompanhar o que está acontecendo e participar efetivamente da elaboração das políticas públicas. Por exemplo, Aldir, a gente nem tinha conversado sobre isso, mas você me deu uma boa lembrança agora. Nessa reunião do CONDEMA do dia 14, a gente vai iniciar essa segunda fase da revisão do plano. Então lá eu vou fazer uma apresentação sobre essa proposta de revisão e abrir para consulta pública. Então todos terão a oportunidade de ver o que a gente está propondo nessa revisão e vai ter um período de 30 dias para apresentação de sugestões, tirar dúvidas. Então o Conselho Municipal de Meio Ambiente, assim como todos os outros conselhos, é um espaço ideal, adequado para que as pessoas participem. Além de ser uma obrigação legal, é uma das principais diretrizes desde o primeiro ano do mandato da prefeita Antonieta, em 2009, o efetivo estímulo para o funcionamento efetivo dos conselhos municipais. Então é um espaço propício para isso sim. E o Fórum da Agenda 21, Fórum Permanente da Agenda 21, caminha lado a lado? Com certeza. O Fórum Permanente da Agenda 21 é um dos orgulhos que a gente tem, né? Um trabalho muito intenso e que a prefeita Antonieta, desde antes de ser vereadora, desde antes de 2000, lá, quando ela foi vereadora, na época que ela era apenas professora, ela já trabalhava na construção da Agenda 21 do município do Guarujá. E depois que ela se tornou prefeita, a gente conseguiu avançar e em 2012 tivemos efetivamente a nossa Agenda 21 elaborada, né? Então nós temos um livro hoje que demonstra ali todas as ações de sustentabilidade para a nossa cidade e ações de curto, médio e longo prazo. E temos um fórum permanente. O fórum é formado por membros do primeiro, segundo e terceiro setor. Representantes do poder público, representantes das empresas, do setor produtivo e representantes das entidades da sociedade civil organizada. E esse fórum permanente ele é responsável por fazer o acompanhamento de todas as ações. Porque a nossa Agenda 21, Valdir, para quem não está muito situado, né, quem não está acompanhando, ele é um documento que estabelece um conjunto de ações de curto, médio e longo prazo com um objetivo: chegar em 2034, que é o ano de centenário do nosso município, como uma cidade mais sustentável. Então, para chegar lá, em 2034, como uma cidade sustentável, eu não posso esperar o ano de 2034 chegar. Não. Eu tenho que começar a ter ações hoje. Então, desde 2012, quando a agenda foi concluída, ela listava uma série de ações de curto e médio prazo e o fórum, que é formado por essa composição que eu citei, faz o acompanhamento dessas ações. E na última reunião do CONDEMA, mês passado, a secretária executiva do fórum fez uma reunião, fez uma apresentação na reunião do CONDEMA para demonstrar a situação atual dessas ações e apresentar para a prefeita um conjunto de ações prioritárias que os membros do fórum entenderam como sendo, então, de curto prazo. Tanto é que nessa reunião do CONDEMA do mês passado, nós contamos com a presença da prefeita na reunião, né, e ela recebeu esse documento. Então, assim, CONDEMA, Secretaria do Meio Ambiente, Fórum Permanente da Agenda 21, a gente trabalha muito integrado. Existe existe uma classificação de município verde, município pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Como é que nós estamos? Tem um programa, né? A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela estabeleceu um programa chamado Programa Município Verde Azul. Através desse programa, que é de adesão voluntária, ou seja, os municípios não são obrigados a participar desse programa, mas por conta dessa adesão, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente faz uma avaliação dos sistemas de gestão ambiental dos municípios. Então, existem lá alguns parâmetros que avaliam se a gestão ambiental dos municípios está num nível elevado ou nível mais baixo, né? A gente vem paulatinamente crescendo dentro desse ranking.
O ano passado, a nossa posição cresceu mais de 30% e a gente... Foi, eu acho que é o assunto da nossa última exatamente. entrevista. Exatamente. E a gente se encontra aí numa posição intermediária ainda. Precisamos avançar. Mas nesse ano de 2015, a gente já está avançando numa série de outras ações para crescer dentro desse ranking. Precisa do apoio da sociedade civil para isso, né? Com também, certeza. Porque não vai dar para... começamos desde o começo do programa falando dessa história toda de lixo, não vai dar para a população ficar assistindo aquela cena de uma maneira impávida, né? Impassível, vendo aquela montanha e no dia seguinte não tem que ficar, não parar para pensar que a produção de detritos poderia ter sido menor, né? É verdade. A ausência da coleta, infelizmente, foi um período triste para a gente nesse momento. Isso. É que assim, toda vez que eu colocava minha sacolinha de lixo lá na rua, o caminhão passava e levava, o problema estava resolvido, né? Mas não estava. Né? Foi lá para o aterro sanitário, o aterro sanitário, com essa quantidade de lixo que é gerada cotidianamente, nós produzimos 400 toneladas dia de resíduo na nossa cidade. É muita coisa, Valdir. Então, assim, isso mostrou que o problema, quando o caminhão coletor lá, os nossos heróis, né, da coleta seletiva, as margaridas que fazem a varrição, quando eles passam, o problema não simplesmente evapora, né? Só muda de lugar. Então, essa ausência da coleta serviu para que todos nós fiquemos atentos em relação a isso. Tá certo. A gente também tem notícia boa. Vamos aproveitar o segundo bloco, fazer um pequeno intervalinho, aproveitar o segundo bloco para falar principalmente da nossa Praia do Tombo, que é reconhecida internacionalmente aí com a bandeira azul. É mais do que verde, é azul a bandeira do Tombo. O assunto de cidade volta já depois do intervalo, que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando Adilson Cabral, ele que é titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Guarujá, e no primeiro bloco discorreu bastante sobre a importância da coleta seletiva para a preservação ambiental, logicamente, e para uma conscientização para que deixemos um planeta melhor para os nossos filhos. Esse episódio, como o próprio Adilson citou, um episódio lamentável, que ninguém gostaria que tivesse acontecido, que foi a questão do recolhimento, aquela polêmica do recolhimento de lixo, que foi paralisada por alguns dias,
mostrou a quantidade de detritos que o ser humano produz e o quanto é importante uma conscientização dentro de casa ainda, dentro dos apartamentos, para que o lixo, a parte do lixo que pode ser reaproveitada e transformada em riqueza, seja melhor aproveitada. A Prefeitura vem fazendo a sua parte, como o próprio Adilson falou, um plano de destinação de resíduos que está em fase de revisão, né? E logo estará sendo implantado de maneira mais efetiva aí essa junção com as cooperativas e uma destinação menor para o lixo. Terminei o primeiro bloco aproveitando que a gente ia falar de coisa boa, né? Vamos falar da bandeira azul, mais uma vez renovada. É verdade. Então aí já só está faltando a última etapa, né? Que é o júri internacional, mas agora, mês passado, a gente recebeu a confirmação do júri nacional que eles estão indicando a renovação pelo 6º ano consecutivo da nossa certificação. É um orgulho mesmo, até pessoalmente para mim, nesse momento, estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente, desenvolvendo um programa que é essencialmente ambiental, né, de preservação dos ecossistemas marinhos, isso é a certificação Bandeira Azul, mas o que aumenta a minha satisfação, porque essa certificação mostra claramente uma das principais diretrizes do governo da prefeita Antonieta, que é desenvolver políticas públicas sustentáveis. O que é ser sustentável? Você preservar os recursos naturais para as gerações futuras, mas ao mesmo tempo gerar oportunidade de emprego e renda para as gerações atuais, né? E ter essa certificação lá na Praia do Tombo, a única praia no Guarujá que mantém essa certificação há 6 anos, aumenta a nossa responsabilidade, porque aqui o Guarujá passa a se tornar como referência para várias outras praias que pretendem obter a certificação, né? Então, constantemente, nós somos procurados por pessoas que querem vir aqui conhecer nossa praia, somos convidados para ir expor a nossa experiência com relação a isso, e mostra que é uma política pública acertada, né? Porque a gente tem um selo de qualidade ambiental reconhecido internacionalmente e isso gera oportunidades de economia e melhoria, né, da economia daquela região como um todo, e fora que isso nos motiva a estar em constante inovação, né, porque esse é um risco, né? A gente já está há 6 anos com a certificação, a gente não pode correr o risco de se acomodar. Claro. E achar que aquilo que a gente fez há 6 anos atrás ainda é válido hoje, né? E o grande exemplo foi que esse ano são 2, né? A gente tem 2 exemplos nessa 6ª renovação da certificação, que é a automatização dos chuveiros, né? Então, até então, a gente tinha 2 chuveiros lá que eram com registro comum, né, de girar, e a gente acabou de substituir pelos registros automáticos. Entendi. Então, você aperta, fica um tempo e fecha automaticamente. Então, isso você também desperta nas pessoas a conscientização quanto... Não precisa gastar tanta água. Não gastar tanta água, e você preserva o recurso hídrico, ainda mais nesse momento de escassez que a gente está passando. Então, essa foi uma inovação que a gente implantou, e a outra inovação é que a gente está avançando na questão dos equipamentos de acessibilidade. Né? Tinha uma rampa que ficava lá no canto esquerdo da praia, né? A gente está trazendo esse serviço de acessibilidade para a parte central da praia, e vamos ter alguns novos equipamentos que a gente testou. Estamos em fase final de avaliação dos testes, mas agora nos próximos meses, muito provavelmente, a gente vai avançar nessa questão. Quando a gente fala no meio, é tipo em frente ao palanque do surf. Exatamente, onde fica o palanque e o núcleo de educação ambiental. E o quiosque do Marcão, né? Vou fazer um merchandising aqui para o Marcão. O Dudinho fica ali perto também, e os próximos quiosques. Então, assim, é importante, a gente está há 6 anos com a certificação, mas a gente não pode se acomodar. Periodicamente a gente precisa inovar, trazer equipamentos novos e avançar. Adilson, eu não quero dizer assim que a gente não tenha, logicamente, não recolha dividendos de ter uma bandeira azul, mas de alguma maneira essa Praia do Tombo, que tem uma bandeira azul, é divulgada em algum lugar? A fundação, ela divulga pelo mundo? O camarada fala, vou lá para o Guarujá conhecer a bandeira azul. Existe isso? Tem um site, né, o site Bandeira Azul no Brasil, e tem o próprio site internacional, Blue Flag, né, que mantém a certificação. Você entra nesses sites, tem um mapinha lá, você clica no mapa, aparece todas as praias com a bandeira azul destacada. E você pega aqui na América do Sul, tá lá Guarujá com 2 bandeiras, né? Porque uma é da Praia do Tombo e a outra da Marinas Nacionais. Não dá para imaginar, não dá para dizer que isso de alguma maneira não esteja sendo um fator preponderante para a vinda de turista. Com certeza. Dá para ser ufanista e achar isso. Olha, eu não falo nem ufanista não, Valdir. Concretamente nós podemos afirmar isso. Sabe por quê? Primeiro que junto com a Secretaria Municipal de Turismo, né, a nossa Secretaria Municipal de Turismo, dentro daquele programa das rotas turísticas, as rotas do Dragão, uma das rotas é justamente a Rota Bandeira Azul.
né, que o turista tem, ou seja, a rota é divulgada com esse nome, Rota Bandeira Azul, e os turistas têm a oportunidade de conhecer ali a praia, que tem a bandeira azul, conhecer lá o Morro da Caixa d'Água, né, que tem uma visão belíssima ali do tombo, também conhecer o Forte dos Andradas. Então nós temos um roteiro turístico formatado em torno da bandeira azul, e isso é divulgado, e isso serve para atrair. Mas quando eu falo bem objetivamente, foi feita uma pesquisa acadêmica há 2 anos atrás, que entrevistou todos os usuários ali da praia, sejam os visitantes, sejam os comerciantes, sejam os moradores. E no âmbito dos comerciantes, principalmente do setor hoteleiro, Valdir, 75%, esse é um número fruto de uma pesquisa acadêmica, 75% dos estabelecimentos comerciais afirmam que o negócio deles melhorou depois da certificação. Eu até ia te perguntar se existia esse tipo de estudo, mas eu fiquei até receoso, mas que bom. Nós temos que bom sim tem reflexos comprovados. Exatamente, não é só, eu acho que, não, um estudo acadêmico, né, que tem metodologia científica, comprovou isso. E isso explica por que hoje todo mundo lá trabalha para manter a certificação. Né? Se a gente lembrar que há 6 anos... Virou uma bandeira local. Né? Há 6 anos atrás a gente teve até sabotagem. Né? Teve gente que não queria a certificação. Por quê? Porque desconhecia. Achava que ia ser mais algo de restringir, né? E vai impedir com que eu faça isso, aquilo. Hoje não. 6 anos passados, todo mundo, os ambulantes, os quiosqueiros, os moradores, todo mundo trabalha para manter a certificação. Não quer nem imaginar agora já perder a certificação. Então isso mostra que é uma política pública acertada. Praia do Tomba edificaria aqui, que nem o outro assunto que a gente falou no outro bloco, Praia do Tomba edificaria aqui uns 2 programas falando, porque a Praia do Tomba com bandeira, sem bandeira, já é uma maravilha. E a Secretaria vai aproveitar toda a beleza da Praia do Tomba e está proporcionando um concurso fotográfico. Pois é, lançamos agora essa semana que passou um concurso fotográfico voltado para os alunos, né, da rede municipal, principalmente ensino fundamental 1 e 2 e educação de jovens e adultos, que é o concurso Um Olhar Sustentável. O objetivo desse concurso é que a gente... E hoje fotografia a gente é um concurso amador, né? Não é para fotógrafos profissionais, é justamente para os estudantes mesmo. E até aproveitando esse atual momento em que praticamente todo mundo tem um smartphone na mão e sai tirando foto por aí, né? Então o objetivo do concurso não é concurso fotográfico profissional não, é amador mesmo. E aí a gente quer estimular com que os alunos, né, da rede municipal, eles gravem, cliquem, né, com os seus celulares ou máquinas fotográficas mesmo, práticas sustentáveis ao longo de toda a orla. Né? É um programa que começou dentro lá da certificação da Bandeira Azul. Nós propusemos como um programa de educação ambiental, né, reconhecer, fazer um concurso fotográfico para reconhecer, mas ele não é só para a Praia do Tombo não, é aberto para todas as praias, então todo mundo vai poder registrar imagens bonitas, registrar exemplos de conservação que acontecem na praia. Ou de não conservação também? O ideal é valorizar as práticas de conservação, né? Registrar em foto e mandar pelo site da prefeitura, e aí a gente vai fazer uma seleção, né, para escolher as melhores fotos e depois transformar numa exposição dessas fotos, e estamos trabalhando aí para, quem sabe, conseguir alguns prêmios, alguns brindes, né, para premiar as melhores fotos. Mas o concurso já está no ar, no site da prefeitura tem lá o link com as informações, o endereço para onde mandar as fotos, e está aberto já durante todo o mês de setembro e outubro para a gente receber essas fotos. É mais uma forma da gente, primeiro, inserir o jovem, né, que, utilizando um instrumento que ele já está usando muito, né, no dia a dia, e trazer essa questão do olhar sustentável. Isso tem a ver com a manutenção da certificação da Praia do Tombo. Vai ser difícil, se começar pela Praia do Tombo, vai ser difícil sair dali. É suspeito para falar. Adilson, você estava falando de praia e falando também de lixo e reciclagem, essas coisas. Agora, já tem um manancial, vamos dizer assim, um tesouro naquele rabo do dragão. É verdade. Aquela Serra do Guararu. Como é que estão as ações da Secretaria de Meio Ambiente lá na Serra do Guararu? Aquele tesouro, até onde se sabe, pelo menos, preservado. Preservado. É a nossa área de proteção ambiental da Serra do Guararu, que pega toda aquela região do rabo do dragão, né, para situar melhor as pessoas. Passando o Perequê. Logo depois do Perequê, até lá o final da estrada Guarujá-Bertioga, onde chega na balsa que atravessa para Bertioga, toda aquela região é uma área de proteção ambiental municipal que a prefeita Antonieta instituiu através de decreto em 2012. Então a gente já está indo para o 3º ano dessa área de proteção ambiental. Essa APA ela é gerida através de um conselho gestor,
que é presidido pela Secretaria do Meio Ambiente e constituído por membros da sociedade civil organizada. Então, nós temos nesse Conselho Gestor representantes do poder público, seja municipal ou estadual, e temos também representantes das comunidades tradicionais, Prainha Branca, o pessoal do Sítio Cachoeira, representantes das marinas, né, que é uma exploração de atividade econômica intensa que a gente tem lá, e representantes dos loteamentos também, né, Iporanga, São Pedro, Tijucopava e Itaguaíba. E nesse Conselho Gestor, Valdir, a gente faz a avaliação da gestão daquele território. O principal objetivo da prefeita ter criado essa APA é um aprendizado com os erros do passado, né? Nós aqui no Guarujá, nós temos 2 fragmentos, vamos dizer assim, muito claros de reserva de Mata Atlântica. Um dos primeiros grandes fragmentos é a Serra de Santo Amaro, que é esse Morro da Enseada, que vai aqui da Vila Júlia até lá ao final, né, da Dom Pedro. Essa é a Serra de Santo Amaro, é um grande fragmento de Mata Atlântica. E o outro grande fragmento de Mata Atlântica que nós temos é a Serra do Guararu, que é esse morro que vai lá, que eu citei agora há pouco, que é a área da APA. Então, a prefeita, ao criar a APA, ela instituiu um mecanismo, né, jurídico, uma proteção especial para aquela região, para que lá não aconteça os erros que aconteceram na Enseada. Infelizmente, nós temos vários problemas na Enseada de ordem ambiental que decorrem de problemas de ordem urbanística, né? Ocupação de área de costas, e aí isso deságua em problemas de segurança pública que a gente tem. Claro. Então, assim, a prefeita Antonieta tem um programa habitacional muito grande, né, de recomposição, de remoção das famílias de área de risco, porque a gente precisa também dar uma condição melhor para essas pessoas, porque elas vivem de uma maneira muito indigna e ficam sujeitas a toda essa questão, essa desordem que deságua na segurança pública. Mas recuperar é muito mais difícil do que preservar. Então, quando a prefeita criou essa APA lá na Serra do Guararu, é porque a gente já estava vendo focos de reprodução lá nesse tesouro do que aconteceu na Enseada. Entendi. Então, o que a gente fez? Criou a APA, foi até uma provocação de membros da sociedade civil organizada, né, um digno de registro. Nós temos o Instituto de Segurança Socioambiental, né, que o grande condutor desse instituto é o nosso professor Melli, é um grande estudioso e sábio aí das questões ambientais do nosso município. Estou aprendendo muito com o professor Melli, né, depois que eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente. É uma das pessoas a qual eu me apoio muito nessa gestão. E lá o ISA propôs a criação dessa APA, a prefeita entendeu perfeitamente a necessidade disso e criou a APA. Então, o Conselho Gestor se reúne periodicamente e, mais recentemente, na última reunião do Conselho Gestor, os membros da sociedade civil propuseram uma moção de apoio aos trabalhos feitos pela Força Tarefa de Combate às Invasões da Secretaria de Defesa e Convivência Social. O pessoal da Guarda Municipal, né, tem uma força-tarefa que envolve várias outras secretarias, mas que está trabalhando na contenção de invasões de áreas públicas, de áreas de proteção ambiental, que é um outro grave problema que nós temos aqui no Guarujá, infelizmente, que é ainda uma indústria de invasões, né? Ainda temos. Mas a gente vem aí... Uma consequência, né, inclusive com ação no passado e no presente, pode-se dizer, de agentes políticos, entre aspas. Exatamente, né? Infelizmente. Que se aproveitam, né, da vulnerabilidade das pessoas e criam essas situações. E aí geram a enorme quantidade de problemas que nós sentimos hoje na nossa pele, né? Então, assim, é um desafio muito grande a gente impedir com que novas invasões aconteçam, né? E temos uma força-tarefa trabalhando nisso, a prefeita reestruturou essa equipe há alguns meses atrás, mas esse é um problema muito sensível, né? Não é um problema, as pessoas até nos cobram cotidianamente, mas em tal lugar está tendo invasão, não pode deixar que a invasão aconteça. É que assim, esse é um problema muito sensível, nós não podemos nos dar o luxo de errar, né, porque temos pessoas lá vulneráveis. Tem pessoas que se aproveitam? Tem. Né, tem gente que nem precisava estar lá, mas está lá para quê? Para garantir um espaço para depois revender. Exatamente. Então tem pessoas inescrupulosas nesse meio também, mas você precisa ter uma sabedoria muito grande para agir nessa área, porque o problema é muito complexo, né? Teve até um outro exemplo, infelizmente, aqui próximo à TV, né, aqui atrás da linha férrea, mas você vê como existe, é um exemplo muito rápido, né? Mas como existem pessoas inescrupulosas, e se o poder público não está organizado e firme na atuação, olha só o que aconteceu, começou uma ocupação irregular aqui, a gente veio atuar, notificamos todo mundo, porque a lei assim o exige, né? E demos o prazo.
15 dias depois que a gente voltou para verificar se a notificação tinha sido cumprida ou não, além de não cumprir a notificação, tinha dobrado a quantidade de barracos. Então nós partimos para a demolição, né, para remover as ocupações com o poder de polícia administrativo que compete à administração. E aí o que aconteceu? O pessoal percebeu que uma senhora levou uma criança com problema de paralisia cerebral, levou e colocou dentro de um barraco. Ou seja, você viu que era uma situação criada, né, cenográfica, para dizer, ah, não, aqui está ocupado por uma criança, vocês não podem demolir. Mas como a equipe estava totalmente integrada, e equipe tanto da prefeitura quanto da polícia, acompanhamento do Ministério Público, nós conseguimos caracterizar que era uma situação fantasiosa, né, que era uma situação armada para tentar desnortear. Mas se o poder público não está organizado, a gente não ia conseguir atuar aquele dia. Então é por conta dessa atuação organizada que a gente vem tendo ao longo dos últimos meses que o pessoal lá da sociedade civil, dentro do Conselho Gestor, propôs uma moção de apoio. Por isso que é legal, como você falou no começo, o servidor público, no caso ocupando de cargo público, dar satisfações dos seus atos, né, e ajudar a divulgar. E você falou do professor Meli, uma vez ele deu uma aula aqui numa entrevista falando de como, como se deu a degradação ambiental e questão de segurança pública, tudo iniciada por conta da ocupação irregular. Exatamente. Então, a hora que a pessoa pensa, vou ter meu barraco, vou ter uma coisa, geralmente não tem dinheiro de graça, não tem nada de graça no mundo. Geralmente acaba sendo ação de alguém sem escrúpulo, como você falou, e depois com reflexos muito negativos para o futuro. Né? Com certeza. Então temos que ter uma atuação firme nessa área também. Eu queria te agradecer bastante e tal, e eu falo às vezes, às vezes já fica tanto assunto para conversar, sei dos seus afazeres, mas vamos ver se a gente consegue conversar com um espaço menor de tempo, senão vamos ficar um ano de novo sem conversar sobre o meio ambiente. Por favor, se a sua agenda assim lhe permitir. Mas essa edição pelo menos está com o tempo esgotado e deixa um espaço para você dar uma última mensagem. Ok, tenho certeza que eu tenho o maior prazer de vir aqui, né? Como eu disse no início, é uma responsabilidade, mas é um prazer também, até porque eu estou na política, porque eu acredito que a política, que é tão criticada hoje em dia, né, a política, mas a política é um instrumento fantástico para a promoção do bem comum. É isso que eu acredito, é por isso que eu aceitei, né, fazer parte da equipe da prefeita Antonieta, é por isso que eu defendo o governo da Antonieta, e até remar contra a maré, né, porque hoje tem de gente falando mal do governo da Antonieta, bater hoje. mas nós temos diversos avanços, seja na área educacional, na área da saúde. Não tá, a nossa cidade está perfeita? Não, não está perfeita. Temos muito a avançar ainda? Temos. Mas nesses 7 anos, muito foi feito. Né? A prefeita Antonieta mudou o rumo da nossa cidade do que existia há 7 anos atrás. E se ainda existem áreas que as pessoas com razão cobram, né, uma atuação mais forte do poder público municipal, não foi por falta de vontade, né, ou por falta de competência, foi porque não deu tempo de atuar em todas as áreas em vista do tamanho de pendências que nós temos. Então, assim, eu falo com muita tranquilidade, com muita convicção na defesa do governo da Antonieta, porque eu acredito que a gente está fazendo uma política de promoção do bem comum. E vir aqui no seu programa prestar contas do nosso trabalho é uma oportunidade de mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. Nossa, e uma oportunidade de uma boa conversa. Obrigado. O programa Assunto Cidade termina aqui. Agradeço a você também pela audiência. Nós voltamos amanhã com uma nova edição. Até logo a todos.